Olá, meu nome é Levi Ramon e vou apresentar o quinto laboratório da disciplina de computação numérica. O objetivo desse laboratório é ampliar imagens, utilizando diferentes tipos de interpolação. Inicialmente, nós estaríamos livres para pegar qualquer imagem, da internet. Eu resolvi pegar essa imagem e teríamos que reduzir ela para uma imagem de 100 por 100 pixels. Dá para ver que tem um pouquinho de deformação aqui porque não era quadrado originalmente, mas foi reduzido para uma imagem de 100 por 100 pixels. Aí o programa estaria apto para ler a imagem, Aqui dá para ver no início do programa, aqui tem as funções, Vamos falar sobre ela logo mais. Mas aqui, essa variável img, Ela vai receber a imagem fornecida, A imagem aqui do relâmpago Marquinhos, E outra variável aqui vai receber a imagem com padrão de cinza, Vai mandar essa img para a função, que é exatamente essa função aqui, e ela vai receber a imagem e transformar ela numa escala de cinza, essa função aqui do NumPy, np.dot, ela retorna um produto escalar, dos vetores fornecidos. Depois da imagem ficar na escala de cinza, que é exatamente essa aqui, ela é aumentada. Só que quando ela é aumentada, ficam pontos vazios, Dá para ver. Aqui ela foi aumentada na escala de 5, Era uma imagem originalmente de 100 por 100 pixels e se transformou numa imagem de 500 por 500. Então a interpolação vai preencher esses espaços vazios, esses que são apresentados em preto na imagem, São três tipos de interpolação. Interpolação de ordem zero, de Lagrange e interpolação de Newton. Então, logo após a imagem ser aumentada, na verdade a imagem é aumentada em todas as funções de interpolação, Eu não fiz um aumento prévio para depois mandar a imagem para a interpolação. Então aqui, essa variável, mgray, ela recebe a imagem em 100 por 100 pixels no padrão de cinza, e aqui, essa nova variável aqui, nova imagem zero, ela manda a imagem no padrão de cinza para a função que realiza a interpolação de ordem zero. Essa é a primeira a função que faz a interpolação de ordem zero. Ela recebe a imagem e o fator de multiplicação, que no caso foi 5, fator 5. O K recebe o np.shape da imagem, vai retornar uma tupla, eu acho que tupla que chama, que é um vetor invariável no caso aqui de dois elementos com a quantidade de linhas e coluna, E eu crio uma nova variável W que vai receber 5 vezes o número de linhas e o número de coluna. Nesse caso, o algoritmo faz o aumento da imagem, E como a interpolação de ordem zero é somente repetir, o pixel anterior, ele vai repetir o mesmo pixel 4 vezes, que são 4 espaços vazios entre o pixel preenchido e o próximo pixel preenchido, que é resultante da imagem original. Então ele repete os 4 pixels aqui, ó, dá para ver esse for aqui, Ele repete os 4 pixels anteriores nesse espaço entre os 2 pixels originais e adiciona a linha matriz. Ele vai fazer a mesma coisa para a parte de baixo da matriz, E aqui ele retorna a imagem que foi gerada, certo? E a imagem que foi gerada aqui na interpolação de ordem zero vai ser recebida por essa variável aqui, nova imagem zero. Aqui eu tenho nova imagem, agora a gente vai ver a interpolação de Lagrange, A interpolação de Lagrange, essa variável nova imagem Lagrange, ela chama a função e fornece, do mesmo jeito que foi para a interpolação de ordem zero, fornece aqui a imagem na escala de cinza e um multiplicador que é 5.
né? E aqui a função de Lagrange, do mesmo jeito, o mesmo início, né, da função anterior, ela aumenta a linha e preenche, só que nesse caso aqui preenche com zero, né, ao adicionar os 4 pixels entre os pixels originais na linha e na coluna, né, ele está adicionando com pixels zeros, né, então a imagem ficaria pontilhada igual a imagem foi mostrada anteriormente. E nesse caso foi mais fácil realizar a interpolação 2 vezes, né, primeiro nas linhas e depois nas colunas. Né, dá para ver que a diferença aqui na interpolação entre as linhas e colunas, né, é só trocar o I pelo J aqui no passo de baixo. Né? Primeiro a gente faz variar o I de 0 até o 500 menos 5, né, porque senão vai sair do intervalo. 0 ao J sempre, porque o J é que vai variar, e depois varia o J de 0 até 500 menos 5 também. E faz a interpolação aqui, chama uma função auxiliar, né, Lagrange. Aqui no caso seria o x1, x2, y, y2 e o x, né, a posição do elemento na matriz. E a função, né, a função é basicamente uma transcrição da interpolação de Lagrange fornecida pelo professor. Né? E ele faz isso, ele faz a interpolação por comodidade, né, por facilidade, ele faz a interpolação 2 vezes, uma vez para a linha e outra vez para as colunas. E da mesma forma retorna a nova imagem, né, e retorna aqui para essa variável que vai receber imagem. Certo? E como a gente vai tratar essas imagens no computador? Aqui tem a exibição, né? A exibição da imagem em escala de cinza no tamanho real dela. Depois a imagem com interpolação de ordem 0, depois a imagem com interpolação de Lagrange. Essas 3 imagens vão ser exibidas em sequência assim que o programa for executado. Né? E depois salva todas elas em formato TXT, né? E também em formato PNG. Né? A gente vai executar para ver como fica. Ficou faltando uma parte importante aqui, né? Que para mim era a principal dúvida antes de começar a fazer o trabalho, era como eu trataria as imagens como matriz, né? Então esse passo aqui tanto dentro da interpolação de Lagrange, né, quanto da função de ordem 0, da mesma forma, né? Para adicionar o número à matriz, o pixel da imagem é convertido em um número real, né? Em um número real e depois adicionado à matriz, né? Mas é um número real, então por isso que a gente consegue tratar cada pixel como um número real, né? E fazer operações de soma, de subtração, multiplicação, divisão e utilizar as interpolações. Né? Então a gente vai executar o programa agora. Aqui é a primeira imagem, né? Como eu não consegui, por algum problema na captura de imagem de tela, ele grava somente a tela do Visual Studio e não mostra as imagens que vem por cima, né? Então eu tipo exibir separado aqui. Mas dá pra ver que é a exibição do Python, né? A exibição de imagens. Aí a primeira imagem, né? A imagem na escala de cinza. Dá pra ver aí, ela foi reduzida no tamanho de 100 por 100 pixels, né? Agora a gente tem a segunda imagem, né? A imagem aumentada e a imagem que usou a interpolação de ordem 0, né? Dá pra ver que a imagem bem serrilhada, né? Semelhante aquelas imagens que a gente aumenta no Paint, né? Provavelmente o Paint deve usar um processo semelhante, né? Quando a gente estica a imagem na tela. Né? Então dá pra ver que tem bastante serrilhado na imagem, que ela tem uns 500 pixels por 500, né? Aqui a imagem com interpolação de Lagrange, né? Dá pra ver, ela tem um pouquinho de serrilhado ainda, mas bem menos que a imagem anterior, né? Tá bem menos pixelizado, né? Quadradão. Dá pra ver que foi um bom aumento, né? E ela tá um pouco mais suavizada, né?
Essa imagem foi feita com a interpolação de Lagrange, essa que está com as bordas mais escuras, né?